Bom dia, meus queridos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês nessa manhã. Mais uma manhã de domingo, mais um dia para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Um dia especial dedicado ele ao Senhor. E hoje nós estamos novamente juntos para pensar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje é tempo de meditar e nós vamos conversar então sobre o tema oração. Na semana passada nós começamos uma caminhada dentro desse tema de oração. E nós aprendemos, dentre tantas coisas, que orar é muito mais do que fechar os olhos e pedir coisas a Deus. Nós entendemos que orar é relacionamento, é relacionar-se com Deus. E quanto mais oramos, mais nos aproximamos do Criador, mais estamos juntos dele. Não é? Então a Bíblia ela vem cheia de exemplos de oração, cheia de exemplos de pessoas que oraram, de pessoas que dedicaram suas vidas, dedicaram o seu tempo a esse relacionamento com Deus. Gente como eu e você, que dedicava momentos do seu dia para buscar a presença de Deus, para estar com Deus. Daniel é um exemplo de pessoa que orava. E no livro que leva o seu nome, no capítulo 6, versículo 10, nós temos a afirmação de que ele reservava 3 momentos do dia exclusivamente para falar com Deus. Louvá-lo e buscar também a sua direção. Então, Daniel, ele tinha um tempo especial reservado para estar com Deus. Então, o texto ele diz assim, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel, ele tinha o costume de orar a Deus, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia ao Senhor. Quando ele soube que foi assinado um documento onde as pessoas que fizessem preces, as pessoas que se dirigissem a Deus seriam punidas com a morte, então a sua atitude imediata foi exatamente correr ao encontro de Deus e apresentar-se diante de Deus com suas orações. Então, logo pela manhã, quando Daniel acordava, ele já tinha esse costume. Logo pela manhã, quando ele acordava, ele já se dirigia a Deus. Então, ali ele engrandecia o Senhor pela noite de sono, louvava a Deus pelo milagre da vida e colocava a sua agenda nas mãos de Deus. Então, Daniel ele já colocava todo o seu dia nas mãos de Deus e ele era uma pessoa muito importante no reino da Babilônia. Ele era uma pessoa que ele exercia um cargo de grande importância, um cargo de muita confiança, um cargo que precisava de muita responsabilidade e por isso qualquer deslize, qualquer falha, qualquer erro poderia ser fatal e custar-lhe a própria vida. Mas ele tinha um coração grato que se dobrava diante de Deus todas as manhãs. Todas as manhãs ele se levantava e já tinha um encontro reservado, já tinha um espaço reservado na sua agenda para encontrar-se com Deus. Diferente de muita gente que hoje em dia tem na sua correria, diferente hoje de muita gente que na correria do dia a dia já se levanta correndo, já se levanta estressado, já se acorda estressado, já se acorda correndo e se esquece de começar o dia com Deus, se esquece de começar o dia buscando a bênção e a direção de Deus para o dia que se inicia. O nosso dia fica muito mais leve e começa muito melhor quando é reservado um momento para Deus. Não precisa de muita coisa, uns poucos minutos separados ali para oração, e daqui a pouco já vem um cântico na nossa boca, daqui a pouco já vem um cântico na nossa mente, e a nossa jornada então já se inicia de uma forma bem tranquila, de uma forma bem equilibrada e gostosa, com a presença de Jesus ao nosso lado. Então determine alguns minutos na sua agenda, separe alguns minutos na sua agenda para falar com Deus logo cedo, logo de manhã, e você vai ver a diferença. Mas Daniel também, ele parava na hora do almoço para falar com Deus.
Ele não ia correndo para a mesa, já ali, preocupado em comer. Ele não ia correndo para a mesa sem antes agradecer a Deus pela provisão, sem antes agradecer a Deus por todas as coisas. E nesse tempo, ele se apresentava ao Senhor e apresentava a Deus, então, as dificuldades daquele dia. Ele apresentava a Deus as dificuldades do dia, que talvez já estivesse no seu maior calor, que já talvez estivesse no momento mais difícil, e ali ele ia conversando com Deus, colocando as dificuldades que estava encontrando no decorrer do dia, e ali adorava a Deus por tudo. Pedia paz e pedia sabedoria pelo que ainda estava por vir no decorrer do dia. Então, muitas vezes, no decorrer do dia, em um momento ali em que a coisa está complicada, em que a luta se aperta mais, em que as coisas começam a ficar difíceis e sobrevindo em nós, então é um momento também de parada. Era isso que Daniel fazia. Ele parava para buscar ao Senhor, ele parava para agradecer ao Senhor, ali adorava a Deus e já estava renovado para a segunda parte do dia. Os nossos dias, eles são longos e são difíceis. Nós vivemos dias nesse tempo que eles são maiores, são mais difíceis, são complicados, onde tudo tem que ser rápido, tudo é para ontem, e isso acaba fazendo um peso nas pessoas, tornando a carga pesada, tornando a carga muito difícil. Então nós precisamos pedir a Deus forças e sabedoria para enfrentar a jornada e terminá-la bem. Não adianta começar bem, ela tem que ir bem durante todo o seu decorrer para também terminar bem, sem que venhamos a cair nas armadilhas do inimigo e nas tentações do dia a dia. Então Daniel tinha esse costume. Daniel também falava com Deus à noite, quando chegava em casa. Olha que maravilha, venceu todo dia e quando chegava em casa ia agradecido mais uma vez encontrar-se com Deus, e ali então ele poderia contar as suas vitórias, agradecer a Deus pelas vitórias, apresentar ao Senhor as suas angústias, apresentar ao Senhor as suas ansiedades para dormir bem. Muita gente, hoje em dia, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, nesse tempo, não tem dormido bem porque não está orando, porque não está levando a Deus as suas questões. Eu vi uma reportagem de uma pessoa muito importante dizendo que nesses dias de pandemia não tem dormido muito bem, dorme apenas 3 horas por dia, de preocupação por receio de alguém da sua casa ser contaminado por isso. Então ele não dorme bem porque ele não leva as suas questões ao Senhor. Então nós precisamos apresentar mesmo as nossas questões, as nossas ansiedades, e quando nós colocamos isso nas mãos de Deus, isso traz paz ao nosso coração, traz tranquilidade e reflete também numa boa noite de sono, um sono gostoso ali com a presença de Deus. Então nós precisamos apresentar ao Senhor as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas frustrações, os nossos sonhos do dia a dia, e lembrar de agradecê-lo também, agradecer a Ele também pelo dia que nós tivemos. E quando nós fazemos todo esse processo, nós vamos vendo o que Deus já fez naquele dia, nós vamos vendo as situações em que nós passamos, as situações que nós fomos libertos, e no final nós ficamos felizes, alegres, porque percebemos como Deus cuidou de nós. Era isso que Daniel fazia. Então, quando nos dedicamos à oração, sem pressa, e com o desejo de sentir a sua presença, com o desejo real de sentir a presença de Deus, a presença de Jesus, não de forma mecânica, não de forma mecânica, mas de uma forma espontânea, nós ficamos tranquilos, nós ficamos aliviados e nós temos o coração cheio de paz e confiança. Então não atravesse esse tempo sozinho. Não atravesse esse tempo difícil sozinho, com as suas forças, com a sua capacidade, mas com Jesus ao lado, através de uma vida de oração. A caminhada será muito mais fácil, muito mais leve e muito mais prazerosa, tendo a companhia de Jesus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era esse o tempo que ele tinha estipulado. 3 momentos ao dia ele orava. Já no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, Deus nos diz, Deus nos ensina que nós devemos orar sem cessar.
É o que diz 2 Tessalonicenses 5,17. Isso quer dizer uma coisa muito importante, que Deus está disponível para nos atender, para nos ouvir, para nos dar atenção, não apenas em 3 períodos do dia, mas durante todo o dia, no decorrer do dia todo, o tempo todo, Deus está presente, Deus está próximo e pronto para nos ouvir. Então nós não precisamos combinar um horário com Ele, marcar uma audiência. Então você já parou para pensar nisso? Que nós temos acesso ao Rei a qualquer momento do dia. Nós temos esse acesso ao Rei. E recentemente também vi uma reportagem onde dizia que os filhos da rainha da Inglaterra, o príncipe Charles, ele tem que marcar um horário para conversar com a sua mãe. Tem que estar na agenda. Se não tiver na agenda, ele não consegue falar com a mãe. E olha que privilégio que nós temos. Nós podemos falar com o grande rei, com o Criador do universo, com o dono de tudo que há, na hora em que nós quisermos. Basta apenas dirigirmos os nossos pensamentos ao Senhor e Ele está pronto para nos ouvir. Sem cerimônia, sem marcação de horário, simplesmente podemos apenas nos dirigir a Ele em oração e Ele já está pronto para nos ouvir, sem termos que marcar audiência ou horário. Então olha que maravilha, que privilégio esse que nós temos. E algumas pessoas às vezes abrem mão desse privilégio, abrem mão dessa oportunidade de estar na presença do Senhor, de estar com Deus. Então ore mais, fale mais com Deus, não só em momentos específicos, não só na hora do perigo, não só na hora da dor, não só na hora da dificuldade, mas também no decorrer de todo o período. Esteja com seu pensamento voltado para Deus, buscando a sua direção em todos os momentos, em todos os instantes, em todas as coisas. E quais são os benefícios da oração? Quem ora, sente a presença de Deus. Quem ora, não se sente sozinho. Quem ora se sente protegido. Quem ora vê a vida de uma forma diferente, porque aprende a viver pela fé. E quem ora aprende a testemunhar e a viver as bênçãos de Deus. Quem ora é um referencial para os outros e pode ajudá-los também. E quem ora é mais otimista e está sempre mais disposto. Já foi comprovado pela medicina que pacientes que oram são curados mais rápidos. Você sabia disso? Pacientes que oram são aqueles que são curados mais rápido do que aqueles outros que não têm esse hábito. E por fim, quem ora compartilha a sua vida com Deus. Olha quantos benefícios que nós temos através da oração. Então pense nisso. Vale a pena ter uma vida de oração. Pense nisso e que Deus te abençoe.